Fala aí, galerinha dos terceiros. Como nós tínhamos combinado, aulinha de revisão. Espero que o estoque que eu dei aqui ajude vocês lá na hora da prova. Claro que a gente não vai ter tempo aqui suficiente para ver tudo, mas a ideia é a gente dar uns bizu legal aí para que a galera se dê bem na prova, né? Então assim, a gente conversou durante todo esse segundo bimestre sobre dois assuntos específicos. Um era relacionado ao relevo, o outro a hidrografia. Na parte de relevo, a gente viu a ideia de como que é formado esse relevo, de como que são as formas de relevo, e depois nós especificamos mais precisamente ao relevo do Brasil. Na parte de hidrografia, a gente, até por uma questão de tempo, né, nós ficamos apenas na parte das noções de hidrografia. Claro que puxamos um pouquinho mais no finalzinho sobre a hidrografia brasileira, conversando principalmente como que a nossa hidrografia ela é definida, quais características que ela apresenta e quais as principais bacias hidrográficas, mas falta aí a gente fechar o conteúdo quando voltarmos das férias para falar sobre características gerais das bacias que nós destacamos em sala e que mais no finalzinho da aula a gente vai lembrar. Sobre o relevo, que eu queria que os senhores aí lembrassem, é que para a gente falar sobre relevo, como conversamos em sala, nós precisamos primeiro entender os tipos de rochas que formam a superfície do nosso planeta, depois ver como que o agrupamento de cada tipo de rocha ele vai formar essa superfície, que é o que nós chamamos de estruturas geológicas. Não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, mas é para lembrar, tipo aí um terreno de estrutura, né? Estrutura geológica, tá? E os tipos de estrutura, ou seja, o formato que essas estruturas aparecem na superfície, é o que nós iremos chamar de relevo, que são formados basicamente pelos planaltos, pelas planícies, pelas depressões e outros tipos aí de formas que a gente precisa entender. Bem, em relação às rochas, a gente vai precisar lembrar que a superfície do nosso planeta ela é formada por três grandes grupos de rochas. A gente conversou sobre as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas. Conversamos sobre as rochas metamórficas, correto? E conversamos ainda sobre as rochas sedimentares. Então, esses são os três grandes grupos de rochas que formam a superfície do nosso planeta. Conversamos que as rochas magmáticas, como o próprio nome vai nos passar essa ideia, elas são rochas que se formam a partir da consolidação do magma. Essa consolidação ela pode acontecer interna ou externamente. Quando essa consolidação acontece na superfície, ou seja, externa, nós iremos chamar elas de rochas magmáticas extrusivas. E quando elas acontecem internamente, rochas magmáticas intrusivas. Vimos aí no nosso caderno que as extrusivas são aquelas que levam menos tempo para se formar, são aquelas onde nós encontramos minerais abundantes, como por exemplo o ferro. Já nas rochas magmáticas intrusivas, nós temos os minerais raros, como por exemplo o ouro, porque ela é uma rocha que, devido ao local onde acontece essa consolidação, o tempo ele é mais demorado, né? Ele é um tempo mais doloroso, é um tempo mais longo para se formar. As rochas metamórficas, nós vimos e precisamos lembrar do processo de metamorfose, que significa transformação. Então ela é um tipo de rocha X, que com o passar do tempo vai se transformar em uma rocha Y. Professor, o que leva a essa transformação? Conversamos em sala. Pressão e temperatura, devido ao local onde essa transformação ela acontece, que é no interior do nosso planeta. Além disso, essa transformação acontecendo, ela vai mudar três características, digamos assim, mais essenciais dessas rochas, que são as características de composição química, e se essa composição química ela sofre uma reação, ela sofre uma mudança, ela vai fazer também com que a cor dessa rocha mude e também a sua textura. Por último, nós conversamos sobre as rochas sedimentares.
Essas rochas, como eu falei em sala, elas são rochas que não são formadas únicas e exclusivamente de rochas. Elas são formadas de detritos de rochas, que nada mais é do que pequenos pedaços de diferentes tipos de rochas. Vocês são pedaços que sofreram com o processo de desagregação, que é a quebra de uma rocha, causado por vários fatores. Somado a isso, restos de animais, mais restos de vegetais. Isso significa que quando eu estou falando de uma rocha sedimentar, eu vou estar falando de uma rocha que tem uma certa composição orgânica. Depois que nós conversarmos sobre rochas, a gente passa para a parte de estrutura geológica. Professor, falou em sala sobre estrutura geológica, mas eu confesso que não lembro. Estrutura geológica, como eu costumo dizer, ela é como se fosse uma espécie de coletivo de rocha. Claro que é um termo aqui que eu estou usando não oficial, mas que você entenda que quando eu pego um conjunto de rochas magmáticas, eu terei a formação de um tipo de estrutura específica. Quando eu pego um conjunto de rochas sedimentares, eu terei um outro tipo de estrutura geológica específica. As estruturas geológicas, assim como as rochas, elas são formadas por três grandes grupos. O primeiro grupo, podemos dizer assim, são o grupo dos escudos cristalinos. Esse tipo de estrutura é a estrutura mais antiga, é a primeira que se formou, ela é formada na sua grande maioria por rochas magmáticas, ela é a estrutura mais resistente ao processo de erosão. Aqui no Brasil ela corresponde a 36% do nosso território, ou seja, é a menor parte do nosso território. Outro tipo são as bacias sedimentares. Essas são formadas especificamente por rochas sedimentares, como o próprio nome já supõe. São estruturas, digamos, mais recentes, são estruturas que sofrem mais com o processo de erosão, são estruturas que aqui no Brasil correspondem a 64% aproximadamente do nosso território. O último tipo são as estruturas do tipo dobramento modernos. Esse tipo de estrutura, vamos logo aqui lembrar, ele é ausente no território brasileiro. Conversamos em sala que essa ausência de dobramentos modernos é por conta da nossa localização. Ou seja, esse tipo de estrutura, ela se forma especificamente nos locais que ficam entre duas placas tectônicas ou na borda de uma dessas placas. Como o nosso país fica no centro da placa sul-americana, então esse tipo de estrutura ela não acontece no nosso país. Bem, continuando, turma, a gente vai aqui conversar um pouco mais sobre os tipos de estrutura que formam a superfície do nosso país. E como eu falava para vocês, nós só temos dois tipos de estruturas. Nós temos as estruturas de escudos cristalinos, como a gente já conversou. Essa aqui corresponde à menor parte do território brasileiro, cerca de 36% é formado de escudos cristalinos. E a outra são as bacias sedimentares, que também são um tipo de estrutura muito comum no nosso país, e ela, claro, é até mais comum do que os escudos cristalinos, já que ela representa a grande maioria do nosso território, praticamente 64%. O que é importante aqui, galera, e que fica como dica, a importância econômica que cada estrutura dessa ela representa para o nosso país. A gente conversou em sala que, como os escudos cristalinos, eles são formados na sua grande maioria por rochas magmáticas, e são nesse tipo de rocha que nós encontramos minerais raros e abundantes. É óbvio que esse tipo de estrutura ela vai favorecer a atividade de mineração. Ou seja, sempre que vocês encontrarem, não importa o tipo de prova que vocês vão estar fazendo, não importa que seja Enem, seja vestibular tradicional como UVA, UFC, todo tipo de questão que fala sobre atividade de mineração, cara, ele vai estar se referindo aos escudos cristalinos. Sempre, brother. Então você viu uma figura como essa, você viu texto sobre atividade de mineração, pode correr e procurar escudos cristalinos. O que eu sempre falo é que você toma um cuidado com o comando da questão. Se a questão estiver pedindo
rocha, aí você procura a opção que fala de rocha magmática. Se ele estiver pedindo estrutura geológica, você procura a que está falando sobre escudos cristalinos. O outro tipo, que são as bacias sedimentares, a gente conversou que como ela é composta basicamente por rocha sedimentar, como o próprio nome já faz a gente entender aqui legalzinho, esse tipo de estrutura ela vai possibilitar a extração de petróleo. Ou seja, são nessas áreas, do ponto de vista econômico, onde estão as reservas de petróleo. A gente viu, a gente conversou em sala, que essas reservas elas podem ser de duas categorias. Elas podem ser as reservas onshore, que são aquelas reservas de petróleo cuja extração acontece na superfície terrestre, tá? Que não é muito comum aqui no Brasil. E o outro tipo de estrutura, no caso o outro tipo de reserva de petróleo, são as offshore. Essa daqui, que é a mais comum no Brasil, mais de 90% do petróleo extraído do nosso país é offshore, são aquelas que, diferente da anterior, a gente encontra lá no litoral, a gente encontra ela na superfície marítima. Aqui a figura que eu peguei, ela está fazendo referência a uma das maiores descobertas de reserva de petróleo da história do nosso país e do mundo, que é o pré-sal, que em próximas aulas a gente vai conversar, que por enquanto aqui não é o foco. Olha, depois que a gente lembrar os tipos de rocha, os tipos de estruturas, como a gente conversou em sala também, o formato em que essas estruturas geológicas elas surgem na superfície, ao nosso ver, esse formato é o que a gente chama de relevo. Se essa parte, esse relevo plano, esse relevo mais alto, íngreme, esse relevo rebaixado. E aí a gente precisa diferenciar os dois tipos de relevo, tanto o relevo terrestre como o relevo marítimo. E aqui a gente está usando também de forma bem simples, depois a gente vai complicar um pouquinho mais, esses tipos de relevo. A gente conversou o quê? Presta atenção na forma, galera. Essas formas de relevo mais planas, como o próprio nome já diz, elas serão definidas como planícies. Aqui no Brasil, ela é a menor, digamos assim, ela é o meio termo do relevo brasileiro. Isso aqui nós chamamos de escarpa. Lembra que as escarpas elas também podem ser chamadas de falésias. O que geralmente diferencia uma coisa da outra é o material que forma essa estrutura, a proximidade que ela tem com o litoral. Então, geralmente, as que ficam mais próximo do litoral são falésias, as que estão mais ao interior são escarpas. Aqui nós temos uma forma de relevo chamada de planalto, que até para justificar o nome é um plano no alto, mas também ela é uma área resistente à erosão, ao processo erosivo. Nós temos aqui essa profundidade toda, uma depressão absoluta, que é o nome a um tipo de relevo que, no caso, ele é rebaixado abaixo do nível do mar, que é a linha do nível do mar. Então, esse tipo de depressão nós definimos como depressão absoluta. Subindo um pouquinho mais, nós teremos as montanhas, que é fácil de entender se acaso nós estivermos numa figura, porque elas são as formas de relevo mais altas que existem, tá bom? Aqui terminando essa montanha, no caso aqui descendo a montanha, nós teremos uma depressão relativa, que a diferença dela em relação à absoluta é porque ela está acima do nível do mar. E aqui nós poderíamos ter outras formas de relevo, como serras, morros, vai depender da altitude, do formato e do material que compõe essa área. Indo para o relevo marítimo, ele começa com o que nós chamamos de plataforma continental. A plataforma continental nada mais é do que uma espécie de planície e é uma área muito, digamos assim, rica do processo de sedimentação. Todos os sedimentos que são arrastados do continente vão se concentrar no litoral, eles se concentram nessa área da plataforma continental. E essa plataforma ela tem uma outra característica, que é onde acontece a extração de petróleo, tá? Exatamente nessa parte aqui, se ele quisesse riscar eu agradecia, pronto. É nessa parte aqui que acontece a extração de petróleo do tipo offshore, não esquecem, galera. Outra definição que nós temos aqui são as taludes. A talude é esse declive aqui,
ela é, digamos assim, mais conhecida como a parte que marca o fim da plataforma continental. Então você está lá na plataforma, você vai, chega uma hora que o negócio acaba e aquele paredão que está definindo o final da plataforma é exatamente chamada de talude. Outra forma que a gente conversou são as fossas, aqui definida como bacia oceânica. Conversamos sobre as dorsais, eu disse para vocês que a dorsal nada mais é do que uma elevação no leito marinho, tá? No relevo marinho. Geralmente essa dobra, né? Essa elevação, ela é de origem vulcânica, né? Ela é de origem magmática, e essa origem ela vem exatamente das fossas oceânicas. Nós podemos até dizer aqui, para facilitar o entendimento, que uma fossa oceânica ela é como uma espécie de rachadura, de uma fissura que existe no relevo marítimo. E muitas vezes essa fissura, essa rachadura, ela chega a ser tão profunda que ela acaba tendo uma atividade magmática nesse local, tá? Para fechar, a gente precisa entender uma outra coisa. A gente viu que esse relevo ele também é definido por profundidade. Aqui do lado vocês têm 0, 2, 4 mil, 6 mil e ainda aí até 10 mil. Mas nós costumamos fazer uma divisão entre região pelágica, que é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Região pelágica e região abissal. O que seria isso? A região pelágica, ela é exatamente, vou colocar aqui só um RP, ela é exatamente a área que nós chamamos, né, que nós definimos, que está até os 5 mil metros de profundidade. É a área que consegue ainda ter aí uma certa incidência de raios solares. As águas elas costumam ser mais quentes, né? As formas de vida são essas basicamente que a gente conhece. E abaixo dos 5 mil metros de profundidade, nós temos a região abissal. Aí o negócio já é mais escuro, o negócio já é mais complexo, aí já foge assim um pouquinho daquilo que a gente entende como oceano. As coisas lá é um negócio mais, digamos assim, mais sinistro, tá bom, galera? E aí, para a gente finalizar, galerinha, essa parte sobre relevo, né? A gente precisa falar das classificações do relevo brasileiro. Como eu falei para vocês, o relevo brasileiro ele foi classificado em 3 oportunidades diferentes. Nós tivemos também 3 professores responsáveis por essas classificações. Nós tivemos classificações, claro, que a diferença de tempo em relação a uma outra dava a possibilidade a cada um de ter novos instrumentos, de ter uma tecnologia mais avançada para fazer uma classificação mais detalhada e mais precisa do nosso relevo. Mas vamos lembrar aqui, a primeira classificação que nós tivemos, como conversamos em sala, foi a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Nós vimos que o professor Haroldo de Azevedo, ele em 1940, ele foi responsável pela primeira classificação. Nessa primeira classificação, o nosso país ele ficou definido apenas como áreas de relevo do tipo de planalto e planície. E o que o professor Haroldo de Azevedo utilizou para definir o que é um planalto e o que é uma planície foram as cotas altimétricas. Nada mais é do que a altitude do relevo estudado. Então, como que o professor definiu? Se eu tenho uma área de relevo de 200 metros acima de altitude, ou seja, de 200 para mais, eu vou ter um planalto. E as áreas com menos de 200 metros seriam definidas como planície. Só isso, simples assim. Então, primeira classificação do relevo, Haroldo de Azevedo, 1940. Professor Haroldo de Azevedo, professor de Geografia da USP, definiu em planaltos e planície. O que ele levou para fazer essa definição? A altitude. Quem tivesse 200 para cima metros de altitude seria planalto. Quem tivesse menos de 200 seria planície. 10 anos depois, o Aziz Absaber, né, o Aziz Nassib Absaber, ele vai, em 1950, tentar dar uma melhorada na classificação do nosso relevo. Na classificação do professor Aziz, que foi aluno do Azevedo na USP, nós ainda continuávamos tendo apenas planaltos e planícies. Só que o critério utilizado pelo professor Aziz era outro. Seriam os processos geomorfológicos, mais precisamente o processo de erosão e o processo de sedimentação.
Então, o que é que acontece? Nesses dois processos, a definição do que seria planalto e planície seria exatamente o que cada um deles representava naquela área. As áreas onde o processo de sedimentação fosse maior do que o processo de erosão, ele iria definir como planície. E as áreas onde o processo de erosão era superior ao processo de sedimentação, ele definiu como planalto. Então, em 1950, o Aziz, Nassib e Absabe vai usar não mais a altitude, como o professor Haroldo de Azevedo utilizou, agora sim vai usar a erosão e a sedimentação. Para ele, planície, áreas de sedimentação maior do que o de erosão. E os planaltos, o inverso, a área de erosão maior do que a sedimentação. E por último, aqui nós temos 1990, mas ela começou em 1989, o professor Jurandir Rossi. Esse jovem é o responsável pela atual classificação que nós usamos, e ele usa mais a questão de morfoestrutura. Ele usa o paleoclima, a morfoestrutura, e também ele leva muito em consideração os atuais agentes climáticos. Tá? Nessa classificação do professor Jurandir Rossi, nós vamos ter a criação, digamos assim, né, a inserção do termo depressões. Nós vamos continuar tendo planaltos, como a maior parte do relevo brasileiro, como vocês podem observar aqui na legenda. Nós vamos ter as planícies, que vêm em segundo lugar, e as depressões. Então, o nosso relevo ele ganha, digamos assim, de certa forma, uma denominação que nas anteriores nós não tínhamos ainda. Tá? Então, essa aí é a dica em relação à classificação do relevo. Olha, chegando na reta final da nossa revisão, nós vamos agora chegar na parte de hidrografia, né, galera? Na hidrografia, como eu falei para vocês, nós iríamos ver mais a parte de noção. A gente iria estudar mais como que é feita a classificação dos rios. E a gente usou e vamos usar 4 tipos de definições quando a gente tem um material como esse. Digamos assim, eu tenho um rio e eu quero fazer uma classificação diferente daquele rio, daquele mesmo rio. Então, as possibilidades que nós vamos ter aqui são de 4. A gente conversou que a possibilidade, ela gira em torno do curso, que também é conhecido como a idade do rio. Nós vimos também em referência à foz, que é o contato que ele tem com o oceano, que chamamos também de desembocadura. Quanto à sua drenagem, tá? É como se fosse uma espécie de percurso feito por esse rio. E nós temos ainda uma outra classificação que é o regime. Tá? Vocês têm tudo isso aí anotado no caderno, é só acompanhar. Vamos começar pelo curso. O curso de um rio, ele pode ser definido em 3 partes distintas. A gente viu que pode o alto curso, que também é chamado de nascente, o médio curso, que também é chamado de parte intermediária, ou ainda de parte jovem do rio. E nós temos o baixo curso, o curso inferior. Dependendo do autor aí a gente consegue encontrar muitas coisas. Então o baixo curso, que também é chamado de parte senil, né, a senilidade do rio. Cara, nessa fala sobre curso, a gente pode ter uma série de características que eles apresentam que vai diferenciar cada curso desse, no caso, cada parte. Por exemplo, no alto curso, nós vamos ter uma maior erosão, nós vamos ter uma maior velocidade das águas do rio, nós vamos ter uma maior profundidade, tá? Maior profundidade. E, geralmente, as nascentes desses rios, alto curso, ficam em relevos altos, como a gente pode observar na figura. Quando a gente chega na parte mediana, né, o médio curso, a parte intermediária, o jovem de um rio, essas características aqui anteriores, elas começam a se modificar. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, no médio curso, uma diminuição da erosão, nós vamos ter uma diminuição da velocidade das águas, nós vamos ter uma diminuição da profundidade, e aí um destaque que eu espero que ninguém esqueça é que no médio curso vai ser iniciado o que nós chamamos de processo de
assoreamento do rio. Seria uma espécie aí de sedimentação, tá bom? Assoreamento, a gente até anotou isso. Professor, o que é isso aí? Ó, a ideia de assoreamento ou de sedimentação é exatamente o material que foi retirado lá do alto curso, como a velocidade das águas diminui, ele começa a se acumular no fundo, no leito do rio. E isso é até característica também da diminuição da sua profundidade nesse médio curso, tá bom? Então nada mais é do que o acúmulo de sedimentos que foi retirado lá do início, lá do alto curso, que vai começar a se concentrar, digamos assim, no médio curso. E na parte baixa, né, no caso no curso baixo do rio, ou no baixo curso do rio, na parte senil, nós vamos ter um contraste total em relação ao alto curso. Aqui as águas são praticamente paradas. Aqui nesse baixo curso nós vamos ter uma profundidade bem menor profundidade, e onde esse processozinho de assoreamento é o maior, digamos, onde ele se acentua mais, tá bom? Então essa seria a nossa fala quanto ao curso. Alto curso ou nascente, médio curso ou parte intermediária ou jovem, e o baixo curso, que é a parte senil de um rio. Lembrando que nessa parte senil, no baixo curso, muitas vezes muitos rios brasileiros acabam desaparecendo por conta desse acúmulo de sedimento, que também é causado, no caso do assoreamento, também por atividades humanas. Quando você tira a vegetação da margem do rio, nós chamamos de mata ciliar, ela acaba tirando a raiz, que trabalha como uma espécie de rede, e aquele solo ali da margem ele acaba sendo arrastado pela correnteza, tá? Indo para o curso de um rio, desculpa, o curso a gente acabou de sair, peraí, é porque já tem muita coisa aqui, mas vamos lá. Vamos para o regime, né, que está um pouquinho acima. O regime também ele pode ser de 3 formas diferentes. Ele pode ser pluvial, quando a água de um rio ela depende da chuva, que é uma característica muito forte dos rios brasileiros. Esse regime ele pode ser nival, olha aí, nival, quando nós temos a água do rio dependendo do degelo no pico das montanhas, no caso da neve. E nós temos as duas coisas, que é o que nós chamamos de regime misto. Seria rios que tanto dependem do degelo no pico da montanha, como também dependem da chuva. E aqui no Brasil nós temos um exemplo muito conhecido, que é o rio Amazonas. Seu nascente fica nos Andes peruanos, lá ele depende do degelo dos Andes, né, no pico. E quando ele entra no Brasil, aqui pelo estado do Amazonas, ele passa a depender da água da chuva. Então o rio Amazonas, que é o maior rio em extensão do planeta, ele tem regime misto. Outro tipo seria a classificação quanto à foz. A foz é exatamente essa parte aqui, viu, galerinha? Ó, essa parte aqui do contato, né, que o rio tem com o oceano. Ele também pode ser de 3 formas diferentes. Ele pode ser estuário, como é o modelo que a gente está vendo. Perceba que nós temos apenas um local de contato entre o rio e o oceano. Então isso aqui justifica que esse volume de água ele vem do rio principal, né, que seria o rio formador da bacia hidrográfica. E essa foz é tipo estuário. Nós temos a foz em delta, que é aquela foz que tanto o rio, na verdade os afluentes do rio principal ele acaba chegando no oceano em diferentes locais, e aí isso forma um delta, é uma figura geométrica que lembra o delta, tá, de um rio, pode ser também invertido aí, tá bom? E nós temos a foz mista, quando acontecem as duas coisas, tanto a água do rio principal como de seus afluentes acabam chegando até o oceano, tá? E o último, quanto à drenagem. A drenagem nós temos de 3 tipos também. Nós temos a drenagem exorreica. Eu vou até aqui botar a figura de novo, tá? Acho que já deu para todo mundo anotar, deixa eu ver. Acho que todo mundo já conseguiu pegar aí a ideia. Mas a drenagem é o quê? A drenagem é também esse contato que o rio tem com o oceano. No caso, é o percurso que o rio faz dentro do oceano, tá bom? Então seria o quê? Nós temos a drenagem exorreica, acho que já deu para pegar, espero que todo mundo já tenha anotado. Don't save aqui. Então, no caso, a drenagem exorreica, ela é exatamente o que a figura está mostrando aqui. Quando o rio ele consegue chegar até o oceano, nós dizemos que ele é de drenagem exorreica, externo, de fora.
Quando esse rio não chega até o oceano, vamos supor que ele parou bem aqui, nós dizemos que a drenagem dele é endorreica. Significa que ele não chega, ele não sai, ele fica preso dentro do continente. No caso aí, interno, de dentro. E nós temos ainda a drenagem, que é exatamente quando essas águas acabam se infiltrando no solo e vão aí abastecer ou um rio subterrâneo ou ainda um lençol freático. Então essa é a definição quanto à drenagem. Em relação ao Brasil, em características gerais, a nossa hidrografia ela tem um destaque onde? Regime pluvial, a maior parte dos rios brasileiros depende da água da chuva para existir. Foz em estuário, ou seja, os rios principais, no caso do Brasil, a maioria deles chega até o oceano, o que consequentemente vai dar a ele uma drenagem exorreica. Nós temos na grande maioria rios de planaltos, que significa que a maior parte dos rios brasileiros nascem em relevos elevados, tá, em áreas altas. Nós somos pobres em lagos, tá, não é uma riqueza hidrográfica que a gente tem, tá bom? E uma outra característica em relação a tudo isso é que nós somos referência quando se fala em, digamos, características hidrográficas. Se falou de água, o mundo todo volta os seus olhos para o Brasil, porque nós somos aí, digamos, o maior reservatório de água potável do planeta. As maiores bacias hidrográficas do mundo ficam no Brasil. A maior reserva de água doce do planeta fica no Brasil. E aí tem uma outra série de características que a gente vai ver no futuro. Bem, galera, e finalizando, né, aqui falando sobre as estruturas, não mais estrutura, desculpa. Bem, galera, e para finalizar essa questão da hidrografia, a gente vai para as características das bacias hidrográficas brasileiras. Como eu falei para vocês, né, quando voltarmos das férias, a gente vai clarear melhor as ideias sobre essas bacias hidrográficas. E as que a gente selecionou para fazer esse estudo foi a bacia hidrográfica do Amazonas, que se concentra principalmente nessa área aqui. Tá? Como eu falei para vocês, ela é a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Não existe nada no mundo, em parte nenhuma, brother, tão grande como esse negócio aqui, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Nós temos, em segundo lugar, nessa região aqui mais ou menos, né? Pegando aí o Paraguai e o Uruguai, a bacia Platina, que é composta pelo rio Paraná, Uruguai e Paraguai, onde fica a segunda maior hidrelétrica do planeta, que é Itaipu, e ela também é a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Mais ou menos por aqui nós vamos ter a Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica do nosso país. Ela nasce e morre dentro do nosso país, podemos dizer assim, só que ela é composta por dois rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia. E nós temos uma outra que é a do São Francisco, né? É a maior inteiramente brasileira se a gente usar como critério apenas um rio, que no caso é o rio São Francisco, né? O Velho Chico, um rio tão importante não só para os dias atuais, para as comunidades que dependem da água do São Francisco, mas também um rio muito rico na sua história, né? Muito da ocupação do território brasileiro, do Nordeste, aconteceu graças a esse nosso amigo aí, o rio São Francisco. E acredito que tem muita comunidade que só vê água por causa do São Francisco, brother. Porque se fosse por conta de chuva, esquece, tá bom? Galera, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero que o que eu falei aqui fique muito gravado na cabeça de vocês. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. E a ideia é daqui para frente a gente botar para frente o nosso canal. A ideia é a gente produzir material para que vocês possam usufruir disso, não só agora, mas no futuro, quando vocês estiverem tentando outras coisas também. No mais, galerinha, valeu, muito obrigado e até a próxima. Boa semana de provas e sucesso. Valeu, hein? Tchau, tchau.